Salve, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Snake e estou trazendo pra vocês mais uma análise e opinião sobre The Walking Dead World Beyond. Lembrando sempre que isso aqui não é um resumo completo do episódio, mas sim um apanhado geral sobre o que achei do episódio em si, destacando o andamento do mesmo de forma geral. O episódio de hoje, que é o número 6 dentre 10 que teremos nessa primeira temporada, se chama Shadow Puppets, ou no nosso idioma, Bonecos de Sombra. E o nome do episódio provavelmente é dado justamente para o que estamos vendo no início do mesmo e que veremos mais adiante nesse episódio, que é uma espécie de teatro com bonequinhos gerados através de iluminação, fazendo com que a sombra gere toda a questão visual. Então, essa análise já era para sair um pouco antes. Confesso pra vocês que foi o episódio mais difícil de me posicionar, pois teve coisas que gostei e teve muita coisa que não gostei, mas que de forma geral talvez até seja a intenção do episódio, e de toda forma, mesmo estando em desagrado, talvez tenha funcionado. Vamos começar pelo que gostei. A impressão que tenho nesse episódio é que a série voltou a funcionar. Diferente do episódio anterior, que o andamento foi um verdadeiro desastre a nível de tédio, nesse episódio não senti tédio em momento algum, o que não significa que senti apenas coisas boas. Mas pra mim, nada é pior do que sentir tédio enquanto estou assistindo alguma coisa. Pois gostar, não gostar, amar ou sentir raiva, quando sinto essas coisas, sinto que de alguma forma as coisas podem estar funcionando. E isso é bom. Assistir e se sentir entediado é porque o negócio perdeu o sentido, visto que uma série é um entretenimento, logo, precisa te entreter, e o tédio passa longe disso. Mas voltando, esse episódio teve um andamento muito melhor que o anterior, te mantendo ligado durante o tempo todo. Teve momentos com maior ação e tensão que realmente foram bons momentos, e que até já vou falar um pouco mais sobre isso. Até tomei um susto com um jumpscare safado, algo que normalmente odeio, mas que até fiquei feliz por isso acontecer nesse episódio, pois é como falei, tudo que não quero é ficar entediado. O restante vale a pena. Esses, em geral, foram os pontos positivos do episódio, e foram bons pontos. Afinal, tivemos ação e tensão, susto e andamento do episódio de certa forma coeso e coerente com o que temos visto de maneira geral nessa série. Uma série mais devagar a nível de ação, com maior incidência de diálogos entre os protagonistas da trama. Diálogos esses que fazem a gente se envolver de alguma forma com eles, e é aqui que chegamos no ponto que não gostei, mas que é, como falei, talvez eles podem até ser justificados em alguns casos. Vamos falar sobre isso. O ponto que não gostei e que não tem justificativa foi a mudança de postura do Félix nesse episódio. Tá tudo errado. O episódio começa com uma pessoa aparecendo e ameaçando o grupo com um pedaço de pau. Félix surpreende o estranho pedindo para que ele se entregue. E até aí, tudo certo. E quando o Félix manda Elton e Silas verificarem o perímetro se tinha alguém por ali? Vocês já pensaram se tivesse gente? Cara, Silas e Elton seriam petisco para um inimigo humano que fosse no mínimo capacitado. Olha a irresponsabilidade. E que para mim foi totalmente injustificado. O Félix não faria uma coisa dessa. Seria muito mais coerente da parte dele imobilizar o inimigo, deixar as crianças de vigia dele e tentar ele mesmo avaliar a situação. Outra situação totalmente incoerente do Félix é o fato de que ele era o bastião sagrado que trazia a palavra conhecida como: crianças, voltemos para casa, pois temos de ficar em segurança. Aí uma criança estúpida, e eu já vou falar mais sobre isso, dá uma opinião tão estúpida quanto, e ele, como um adulto centrado que é, ou ao menos deveria ser, deveria vetar essa parada. O que ele faz? Bora pegar o caminhão. Isso é sério? Pra mim, isso não tem nada a ver com a construção do personagem. Enfim, pra mim, isso não está certo. Mas ok, não é justificado, mas vamos pensar que ele estava cansado, não estava num bom dia, avaliou as paradas errado. Seres humanos têm dessas, então eu vou dar um desconto. Mas que não é justificado, não é. O próximo ponto, quero ter muito cuidado para criticar, pois eu não sei se é intencional ou não. E se for, parabéns para o escritor, pois ele conseguiu atingir o objetivo.
como a Iris é inútil e irresponsável, caras. É impressionante. Sério, a parada deve ser proposital, porque não é possível. Visto que a gente sabe que adolescente, por vezes, é estúpido, irresponsável e inútil. Eu já fui um adolescente, já fui tudo isso. Enfim, eles devem estar tentando passar essa veracidade para a série. E se for isso, objetivo concluído com sucesso. É mérito. É como sempre falo, talvez esse início de série esteja mais lento para justamente desenvolver os personagens e nos afeiçoarmos a eles. E isso está começando a dar certo, pois sinto que já gosto do Elton o suficiente para querer ver um pouco mais sobre ele, ver como ele vai reagir com os negócios que estão acontecendo, principalmente quando ele descobrir a parada com a Hope. E em contraponto, eu definitivamente não gosto da Iris. E talvez essa seja a intenção. Então, novamente, se for a intenção, acertaram em cheio. Ainda sobre a Iris, eu não vou pontuar todos os inúmeros momentos que ela me irritou nesse episódio, de maneira aprofundada, pois eu não quero fazer um vídeo gigantesco baseado nisso. Mas falando de maneira bem breve, pensem comigo. Um estranho aparece com um pedaço de pau, ameaça o grupo. Depois conta uma fanfic furada que é desmascarada pela própria irmã da guria. E o que ela faz? Conta a sua história para essa pessoa. Atitude correta. Só que não. Não suficiente, ela, além de entregar detalhes da própria vida, dá suporte a um plano de resgate de um suposto caminhão de uma pessoa que há pouco tempo atrás tentou se valer de mentiras para se sobressair no grupo. Como isso poderia dar certo? Cadê o Félix para puxar a orelha dessa criança? E como se tudo isso ainda não fosse o bastante, ainda foram atrás do caminhão, ela desmonta a formação, que ela deveria ter ficado cuidando das coisas junto com o Silas, vai atrás do rapaz, se coloca em risco, coloca o Silas em risco, que ficando sozinho, ficou prestando atenção nos arredores e não prestou atenção nas coisas, foi roubado pelo tio do rapaz que estava fingindo estar morto para justamente surpreender o grupo no momento delicado, e dessa forma aconteceu. Enfim, e para finalizar, a pessoa lá dentro ainda é enganada, novamente, vai atrás do rapaz, novamente, se coloca numa baita situação de risco, coloca todos os seus amigos em risco também, e por sorte, o rapaz e o cara do caminhão voltaram para resgatar eles da encrenca toda, de uma maneira que, na minha opinião, foi até bem questionável. Mas enfim, é série. A Iris conseguiu realmente me irritar nesse episódio, com decisões bem questionáveis, bem irritantes. Então, se o objetivo era esse, concluído com sucesso. Bom, parando de falar sobre isso, porque eu não quero mais me alongar sobre as coisas irritantes da Iris nesse episódio, vamos falar um pouco sobre os outros personagens, que vai ser de maneira bem breve, porque não tem muito o que falar. Vai um destaque para a Hope, tentando se aproximar do Elton com coisas relacionadas à mãe dele. O sentimento de culpa e compensação estão latentes nas atitudes dela. Mas, não quer contar? Joga esse colar fora. Só ela que não se ligou que ele, ao ver isso, vai se lembrar? Bom, é série, né, caras? A intenção é descobrir e então já está ali por causa disso. Vamos aguardar. Sobre os novos personagens, tanto Percy quanto o Mágico podem ser boas adições para a série. Vamos ver de que forma vão funcionar e por quanto tempo ficarão a partir de agora. E para finalizar, tivemos mais um pós-créditos, onde novamente vemos a doutora do CRM no laboratório de experimento. E para mim ficou claro no momento em que ela pegou o estudo do Léo Bennett e lá constava um desenho das meninas, que para mim deu ruim para ele, em algum nível. Qual a razão de um pertence pessoal estar com outra pessoa que não por meio de confisco? Então, das duas uma, ou ele já se tornou experimento, que para mim é descartado, ou em algum momento se tornará, o que acho que seja a possibilidade mais coerente, visto que ele, zumbificado aqui e agora, não ajudaria em nada na lore da história. Qual a motivação do grupo ao chegar no local e não ter mais ele para rolar o encontro ou o resgate? Sei lá, para mim não faz sentido. Na minha opinião,
teorias à parte agora, teorias do Snake. Ele provavelmente foi descoberto, desmascarado por ter enviado as mensagens, teve seus pertences confiscados, está preso, e em algum momento vão fazer ou tomar alguma atitude com relação a ele. E assim, vocês lembram que em alguns episódios atrás foi falado sobre o experimento A403 e tal, que a gente até teorizou sobre poder ser ou não o Léo Bennett? Então, na minha opinião, o experimento A403 é uma bait. Eu acho que vai ser aquele senhor que aparece na foto junto com eles, que não teve detalhe algum explicado até o momento. Na minha opinião, Léo Bennett não é o A403. Em algum momento ele vai estar correndo risco, mas eu acho que o momento não é agora. E vocês? O que acham disso? O que vocês acham que aconteceu com o Dr. Léo Bennett? Deixe aqui nos comentários. Vamos conversar sobre. Forte abraço, meus queridos, e até a próxima!